Pior que tá legal, né? Tá uma aulinha legal. Deixa Sempre. eu achar aqui meu arquivo. Pessoal, vocês vão ficar com um material show de bola de mamografia. Bem explicadinho. Valeu a espera. Então, vamos lá. Seguindo. Então, assim, ó, sempre orientar, então, o paciente quantas incidências a gente vai realizar, explicar, caso precise, vai ser feito algum complemento, tá? E como que vai ser o posicionamento. Pedir para ele tentar relaxar ao máximo o corpo, para conseguir a imagem boa, tá? E mais facilidade no posicionamento dele. Após, então, vamos retirar as marcações, tá? Que a gente fez na mama. Se for cicatriz, a gente tem um ferrinho, que é para colocar em cima da cicatriz, para marcar para o médico, tá? Se for sinal na pele, vai ser a marcação de chumbo, através de número ou algum outro que tenha no setor, tá? Vamos retirar o protetor de tireoide, orientar o paciente a guardar em sala, que a gente vai verificar se o exame ficou bom. Orientar, então, o paciente a possível necessidade de repetição do exame ou de aquisição de novas incidências. Nunca dar informações referentes aos resultados de exame. Verificar se o paciente tem exames anteriores, tá? E liberamos o paciente. Caso ele tenha exames anteriores, a gente põe junto na pasta para ser avaliado pelo médico. Tranquilo essa parte? Sobre câncer, posicionamento, orientações do paciente. Então, vamos para a parte dos aparelhos, tá? Então, o mamógrafo, ele é composto pelo tubo de raio-x, sistema receptor de imagem. Temos o book, a bandeja, o tubo e o pedal. A grade difusora, sensor automático de exposição ou célula fotoelétrica, tá? O automático. O aparelho mesmo vai selecionar o KV de acordo com a espessura da mama comprimida, tá? E ele dá também o MAS adequado. Então, tu faz a compressão, o aparelho já seleciona os parâmetros técnicos. É o melhor que existe, né? Não precisa nem pensar. O semiautomático. O operador seleciona o KV de acordo com a espessura da mama comprimida. O aparelho calcula o MAS, tá? Para calcular o KV, agora que eu me lembrei que a gente não fez o cálculo, vocês não me lembraram. Para se calcular KV, utiliza-se a seguinte regra. KV, ele é igual à espessura da mama vezes 2, mais a constante do aparelho, tá? Mamografia, geralmente, é em torno de 20, a constante do aparelho. E o manual, o operador vai selecionar o KV e o MAS. Exemplos, uma mama normal, 25 kV, com 80 MAS. Mama mais densa, 27 kV, com 120 MAS. Tá? Então, aqui, ó, para a gente calcular, como é que a gente faz? Vamos dizer que a mama tem uma espessura de
15? 15 é muito, né? Vamos botar uns 8 centímetros, tá? Então, vai ser 8 vezes 2 dá 16. Mais a constante do aparelho, que é 20. Vai dar 36. Só que eu chutei longe, tá? 8 é bastante. Então, se a gente pôr uma espessura de 5, vai dar 10. Mais a constante do aparelho, um kV de 30, tá? Então, esse que é o cálculo do kV. A gente vai pegar a espessura, que vai ser medida com o espessômetro, e calcula por 2, e soma com a constante do aparelho, que varia de 20 a 30. Aparelho de radiografia, raio-x, geralmente a gente põe 30, tá? Para mamografia, 20. Então, aqui é o nosso painel do mamógrafo, tá? Aqui eu seleciono o kV, aqui o MS. É muito simples, muito tranquilo, tá? E aqui ele vai dar o tempo da exposição. E aqui é o nosso aparelho, o botãozinho que eu dou o disparo, tá? Bem simplesinho. Então, aqui temos a bandeja, tá? O sensor para posicionar. O painel de controle vai ficar aqui desse lado. Aqui temos uma cúpula de vidro, tá? Que vai ser a proteção do técnico, ele fica do lado. Aqui é o nosso a colimação, tubo de raio-x, e aqui vai ser o compressor. Esse que vem para baixo e comprime a mama. E aqui tá os pedais, um para comprimir, o outro para soltar. Tá? E aí aqui é onde a paciente se segura, e esses botões eu giro o aparelho para lá ou para cá. Faço a angulação dele. Aqui uma sala. Esse aqui é uma sala de aparelho CR, tá? Não é o digital ainda. É bem simples, bem tranquilo. E aqui temos um aparelho digital. Faz a imagem, já sai na hora. Aqui é o formato do cone, tá? Do feixe de radiação. Por que que a gente diz que não há necessidade de utilizar protetor de tireoide para o paciente? O paciente fica aqui, tá? Olha como é o feixe. Aqui ele é reto na mama, ele não é formato de cone. Ele é reto aqui e aqui sim é formato de cone, para pegar toda a mama. Mas aqui ele não vai ter radiação espalhada em direção à tireoide, tá? E aqui em cima existe uma proteção, é de acrílico, mas tem proteção de chumbo nela. Então, na parte da tireoide, não vai ter radiação, tá? Por isso que a gente fala que não há necessidade mesmo. O paciente é sempre seguro realizar esse exame. Então, aqui é a evolução dos mamógrafos. Primeiro, o que veio para o Brasil. Aqui é o sistema analógico e aqui o digital. Em si, não mudou muito o principal foco dele, né? Mudou a estética do aparelho. E aqui temos a tomossíntese mamária, tá? Que é um aparelho novo, muito caro. E o que diferencia do mamógrafo comum é que ela realiza apenas, a gente faz um posicionamento e eu consigo ter todas as imagens que eu quiser. Eu não preciso posicionar o paciente mais que uma vez. Essa que é a vantagem. A desvantagem é a qual? A radiação é muito maior, tá? Procedimentos, então,
punção aspirativa com ecografia e punção aspirativa no mamógrafo. Também existe isso, tá? Mas aí a paciente fica sentada, porque senão ela não vai aguentar de dor, né? Imagina. O processamento da imagem. Aqui a primeira imagem de mamografia era realizada com película de vidro, tá? As primeiras radiografias. Aqui é uma câmera escura manual, mesmo assim como revelava fotos antigamente, tá? Aqui temos o chassi analógico. O filme vai aqui nessa parte aqui dentro e aí eu fecho. Camada protetora. Os marcadores de chumbo, médio lateral esquerdo, perfil axilar, crânio caudal, com as escritas que vão na mamografia, tá? Chassis com janela. Então, aqui nessa parte, não vai, o filme não vai incidir radiação e depois eu consigo pôr a identificação do paciente nessa região, tá? Filmes, o chassis com ecrã dos dois lados. O filme para mamografia, ele é diferente daquele da radiologia, tá? Até no formato dele como a composição. Então, ele tem essa, como é que a gente chama aqui? É um picote no filme, tá? Que aí esse picote tem o lado certo para fazer a recarga dentro do chassis. Então, sempre o picote vai ficar para baixo e para o lado direito. Que aí o meu filme está posicionado correto. Então, aqui está o meu chassis, tá? Eu estou posicionado na frente dele, para baixo e o lado direito, tá? Aqui é o identificador radiológico eletrônico, aqui que vai a identificação do paciente no filme, depois que eu já revelei a minha imagem. Aí aqui vai, nessa parte consta os dados do local, a data e o nome do paciente. Aqui são os filmes, tá? Dois tamanhos, 18 por 24, 24 por 30. Geralmente é a Fujifilm que a gente utilizava. Agora tem essa outra marca. Somente esses dois tamanhos, tá? Para mamografia. E o cassete da mamografia é diferente, o cassete e o filme, do que o da radiologia, tá? Eles são mais sensíveis porque a imagem tem que ter mais detalhes. A composição do filme mamográfico também é diferente, tá? Aqui é um filme normal. E a da mamografia, ele tem aqui, ó. Tem a camada, tem a emulsão, camada adesiva, a base, e ele tem dupla camada. O do raio-x só tem da base para cá, tá? O da mamografia, ele é dupla camada, porque a imagem é mais sensível. Película, então, aqui, já realizado o exame, tá? A evolução das imagens. Primeira imagem, em comparação com a nossa digital de agora. Totalmente diferente, né? Aqui é a analógica, aqui é a digital, e aqui foi a primeira imagem. Os negatoscópios também são diferentes do que a gente utiliza para a radiologia comum. A lâmpada é muito mais forte, tá? E tem sempre junto uma lupa para eles conseguir
visualizar os detalhes na mamografia. Isso na parte analógica, tá? Porque agora no CR e DR é tudo tela de computador. Nas câmeras escuras, a gente pode utilizar uma lâmpada de segurança, tá? Porém, ela tem que ser vermelha ou âmbar, não pode ser uma outra cor, e o máximo 15 watts, a potência, tá? E ela tem que ficar à distância de 1,20 m do processo onde a gente faz a abertura dos chassis, a abertura das caixas para fazer a parte do processo de revelação, tá? Ela não pode ficar muito perto, para não velar os filmes que não foram usados e não estragar o filme que a gente teve a sensibilização do raio-x, que foi feito o exame. Aqui são as colgaduras que eram utilizadas no processo manual, tá? O filme era preso aqui, e aí que a gente baixava por esse ferrinho, primeiro no revelador, deixava um tempo, passava na água, colocava no fixador, deixava lá mais um tempo até fixar a imagem, e depois lavava de novo e colocava aqui para fazer a secagem. Tá? Então, essa era a parte manual. Aqui era o tanque, que era realizado o processo manual. Tá? Então, de um lado tem o revelador, do outro o fixador, e no centro o tanque de água. Aqui são os químicos que são utilizados. Vermelho, revelador, azul, fixador. Tá? E aqui é para mistura. A primeira processadora automática foi criada em 1956, então, olha o tamanho da bicha. Enorme de grande. Automática por quê? Porque a gente tira a película, põe aqui, ela que faz todo o processo de revelação. A gente não fica mais colocando para revelar, para lavar e para fixar, tá? Ela que vai fazendo o processo. Aqui é a processadora automática, que eu trabalhei muito com uma dessas. Então, aqui é onde eu vou pôr a película e ela vai fazer a passagem revelador, água, fixador, e aí ela cai aqui, o filme pronto. Tá? Essa parte fica do lado da câmera clara e aqui fica dentro da câmera escura. Tá? Então, aqui é totalmente escuro. Eu só tenho aquela lâmpada vermelha de 15 watts, para mim ter uma noção da onde que eu tô e o que que eu tô fazendo. Eu não consigo enxergar muito bem, mas é que eu não posso ter uma luz muito forte ali dentro, que eu vou velar totalmente o meu filme que eu radiografei, tá? E aqui, então, o sistema CR, que é com os cassetes, com leitor, tá? Bem mais simples, fiz a imagem, passei no CR, no digitalizador, a minha imagem sai na tela. E aqui o sistema DR, que é totalmente digital. A evolução, então. Aqui são o tamanho das bandejas da compressão da mama, tá? A gente vai olhar para o paciente e vai visualizar qual o tamanho da mama dessa paciente. Então, a gente troca o tamanho da bandeja dependendo do tamanho da mama, tá? Elas vêm com esse símbolo, todos eles, que é para a gente saber qual o tamanho dessa mama, tá? Sempre o posicionamento, o bico, o mamilo, tem que ficar bem perfil, ele não pode ficar para baixo nem para cima, tá? Em nenhuma das incidências. Aqui é o compressor, então, para magnificação, para mim fazer a focada.
tá? A focada, então, é isso. Eu vou pôr o compressor e ele vai pegar a região que eu foquei e vai fazer o aumento daquela imagem. Aqui é a base, que vai na parte de baixo da mama, tá? E aqui é o book para magnificação no sistema digital. Então, a mama vai ficar em cima dessa base e eu vou vir com esse aparelhinho, que é o compressor, e vou prensar a mama somente a região que eu quero. Aqui a bandeja para agulhamento, tá? Tem os espaços para a agulha entrar. Tranquilo? Sensor de colimação do mamógrafo, fica nessa região, tá? Então, é ele que vai cuidar da compressão da mama. Quando chegou aos 18 quilos de força, ele tranca, tá? Eu não consigo mais apertar a mama. O book, então, aqui embaixo fica o book e aqui o sistema de compressão. A mama fica no meio dos dois, tá? O sistema convencional, ou CR, utiliza, então, computador e tela, teclado. O comando do CR é bem assim mesmo, tá? Tem as opções, é com toque, pesquisa o nome do paciente, o exame que ele vai fazer. Aqui o exame está feito, eu vou ajustar a imagem como eu quero, tá? Bem desse modo mesmo. E aqui é o sistema digital, tá? Então, não existe mais teclado. Por quê? Ele vai fazer a compressão e ele que vai colocar KV e o MAS. Eu só vou disparar o raio. Os pedais, tá? Um faz a compressão e o outro solta. Tranquilo? Estão bem? Estão vivos? Sim, sim, sim. Todo mundo vivo e respirando sem aparelho, tá ótimo. Vocês estão muito quietinhos, gente. Está prestando atenção na Sora, nosso foco é a Sora. Prof, o problema é que a aula vai envolvendo, e a gente não quer parar para perguntar, porque é tão interessante o assunto, tão explicado, que não tem vontade de fazer a senhora... Que bom. O pior que sou eu que vejo peito o dia inteiro, porque eu trabalho numa clínica de cirurgia plástica, eu vejo peito, vejo silicone, toda hora venho para aula para ver peito de novo. Peito de novo, viu só? Coisa boa, adoro. Ah, então você vai fazer uma técnica de mamografia. Vou lá. Então, aqui vamos para os tipos de mamografia, tá? Temos o sistema convencional e temos o digital, tá? Ainda é utilizado os dois. Os dois utilizam, então, o raio-x. A diferença, então, está como ocorre a captação da imagem. O convencional utiliza um filme que, após a exposição da mama ao raio-x, deve ser processado. A imagem da mama é armazenada no próprio filme e caso haja algum problema técnico com o filme, este terá que ser refeito, que a gente perde daí a imagem, tá? Se estragar meu filme, eu vou precisar repetir. Não tem um filme reserva, não existe. Na mamografia digital, utilizamos então um detector que transforma o raio-x em sinal elétrico e transmite para um computador. A mamografia digital oferece vantagens em relação ao convencional, tá? Que são armazenamento e recuperação da imagem, permite ao radiologista ajustar as imagens no próprio monitor, tá? Realçando ou ampliando alguma área para analisar melhor. Existe software
que auxiliam na detecção de lesões. Então, o digital é tudo de bom. Com todas essas ferramentas, a mamografia digital pode requerer menor repetição de imagens em relação à analógica, reduzindo assim a exposição à radiação. Porém, o que não muda? O técnico saber posicionar, tá? Se ele pode ter um aparelho digital, se ele não souber posicionar, ele vai errar muito. Não adianta de nada daí. Até o momento, os estudos não demonstraram diferenças significativas entre a mamografia digital e a analógica, com relação à capacidade de detecção do câncer de mama. Então, assim, ó, em relação ao exame, não tem diferença. O que muda é o jeito que é feito, tá? Mais rápido e eu consigo armazenamento da imagem digital e a analógica é filme, tá? A compressão, então, dos tecidos da mama deve ser firme, porém, tem que ser tolerado a compressão, não posso comprimir demais. É um dos aspectos cruciais para a boa qualidade da imagem. Se eu não fizer a compressão correta, a imagem vai sair movida. O seu principal objetivo é uniformizar e reduzir a espessura da mama, de modo a torná-la mais acessível à penetração dos feixes de raio-x. A compressão também reduz a distância entre a mama e o cassete, melhorando a nitidez. Separa as estruturas no interior da mama e diminui a probabilidade da lesão ser obscurecida por superposição dos tecidos, tá? Então, ela consegue, como que eu vou dizer para vocês, ficar uma uniformidade da mama, tá? Ela vai ficar na mesma altura em todos os... Uniforme. Isso, em todos os aspectos, tá? Não vai ter uma parte mais elevada e outra menos densa, tá? Então, os tipos são o convencional, que é a forma analógica, filme e revelação, a digitalizada, sistema CR, e o digital, sistema DR. Então, aqui as imagens, tá? Aqui na analógica, a revelação, e aqui no digital. Não dá tanta diferença assim, tá? Mas é uma nitidez mesmo, ó. Aqui eu consigo ver bem mais nítido, mas eu consigo visualizar aqui, ó, tá? A parte do tecido fibroso, visualizo igual, tá? Então, não muda tanto assim a imagem. Mamografia convencional, então, é a gente que faz a compressão, tá? Na mamografia convencional, o filme, então, leva cerca de 3 minutos para ser revelado, e no caso de a imagem não ficar nítida, é preciso repetir o exame com o paciente posicionado novamente, o que ocorre em 10% dos casos. Processo lento e possibilidade de introdução de artefatos, tá? Pode ocorrer de aparecer artefatos em todo esse processo da recarga do filme, do processamento de revelação na processadora, dificuldade para a padronização na qualidade da imagem, tá? Então, aqui é o processo, filme, o posicionamento, tá? O posicionamento não vai mudar, mas ele é o técnico que vai fazer a compressão, ele vai precisar fazer a revelação, verificar se o filme ficou correto, o posicionamento e a imagem, tá? Vai ser utilizado, então, ainda a câmera escura, a revelação de filme,
preparação de químicos. Tá? Na parte da revelação, a gente vai utilizar o revelador, passar na água, o fixador, vai para a água de novo e vai para a secagem natural. Então, ela leva muito tempo para secar, tá? O método automático, ele tem a revelação, a fixação, lavagem final e ele já sai seco o meu filme, tá? Então, eu não preciso ficar esperando até ele secar, porque a processadora já faz essa secagem para mim. As limitações, então, da mamografia convencional. Reduzida amplitude dinâmica, vulnerabilidade, a sub- e superexposição, imutabilidade da imagem após o processamento. Eu não consigo mais mudar, o que está naquela imagem é aquilo, tá? Tal que qualquer esclarecimento demandaria uma nova exposição. Então, se tem algum erro lá, é só eu fazendo outro, não tem o que eu fazer. Eu não consigo ajustar. A tríplice função do filme, então, ao qual compete obter, exibir e armazenar a imagem, impossibilita a otimização independente de qualquer uma destas funções. Eu não consigo mexer mais na imagem depois que eu revelei o filme. E nem antes. No momento que eu fiz a exposição, a imagem que eu tenho é aquela, tá? No convencional. São ainda limitações da mamografia analógica, o processamento lento e a possibilidade de introdução de artefatos, bom como a dificuldade para a padronização da qualidade em função de uma gama enorme de combinações, filme, ecrã, processamento, tá? Existe ainda a probabilidade de dano ou extravio do documento diagnóstico. O filme simplesmente sumir, que acontecia muito lá no Centenário. Os médicos simplesmente pegavam os raios-x, largavam em qualquer lugar. Tinha vez que o pessoal da limpeza achava eles dentro do lixo e iam levar para nós. Sistema CR. Na mamografia computadorizada, a imagem é obtida em um aparelho de radiologia convencional e apenas o chassis tem tecnologia digital. Este chassis não tem filme, ele recebe a imagem obtida pelo raio-x convencional, que depois é escaneado em um scanner apropriado, sendo então obtida uma imagem computadorizada, que pode ser lida em um monitor e impressa em um filme, tá? Então, esse é o sistema CR. Pode ser utilizado para múltiplos equipamentos de radiologia em uma mesma clínica, sendo que sua qualidade depende da resolução da imagem. Para a mamografia, é exigida uma alta resolução devido a seu múltiplo uso e por envolver tecnologia menos complexa. Tem custo muito inferior ao da radiologia digital. Então, eu posso ter uma digitalizadora na clínica, posso ter 2 aparelhos de mamografia, 2 de raio-x, os 4 aparelhos utilizam a mesma, tá? Então, é um sistema muito mais barato que um aparelho DR. Que o DR é o aparelho e a tela. Eu não consigo ligar mais nada nele, tá? Se eu quiser ter 2, eu tenho que comprar 2 aparelhos DR. Então, aqui a imagem do CR. É uma imagem boa, não é uma imagem ruim. Que praticamente é digital também, né? Só que a imagem não sai na hora. Eu preciso fazer o escaneamento para conseguir visualizar, tá? E a parte aqui, deixa eu ver. Me diz uma coisa, gente, tenho 3 minutos. Vocês querem continuar mais meia hora ou querem ficar para outra aula?
que vocês Por dizem? mim, eu continuo, prof. Que aí a gente adianta mais um pouco. Por mim também, senhora, continua. Então, fizemos mais meia hora, tá? Porque eu deixei lá 4 links. Não sabia se Toca vocês a viram. ficha. Senta o pau nesse carrinho, Marco. Assustei. Então, vamos lá. Então, assim, ó, na parte do CR. Estes dispositivos não devem ser apresentados como mamografia digital, apesar de que, na prática, vemos esse conceito errôneo aplicado. Este sistema é mais adequadamente denominado de sistema CR, tá? Radiografia computadorizada. Então, ela não é um sistema digital. Nas imagens computadorizadas, o brilho, a latitude e o contraste da imagem pode ser alterados, podendo esta ser arquivada e submetida após processamento digital, sem acrescer qualquer informação além daquelas contidas na imagem original, tá? Então, eu posso fazer alterações, desde que eu não grave, a imagem vai continuar sendo a que eu obtive. Se eu for lá e alterar e gravar a imagem, vai ficar a que eu gravei. A imagem mamográfica obtida nos equipamentos CR é semelhante à imagem obtida no equipamento DR, tá? Sendo apenas um pouco inferior. A do DR tem muito mais detalhes. Então, aqui no mamógrafo é onde eu vou inserir o cassete ou o filme convencional, o chassis, tá? Então, eu utilizo o mesmo sistema, tanto para convencional como para computadorizado, tá? A única coisa que muda, o convencional vai o filme, o computadorizado eu utilizo o scanner, tá? Então, aqui é o sistema. Vou fazer o exame, tirei meu cassete, vou para a leitora digitalizadora e a minha imagem vai para a tela, tá? Então, vai cair aqui. A gente começa com o DR, então, na próxima, tá? Já entramos, então, com o outro. Dúvidas? Por enquanto, nada. Por enquanto, está tranquilo, prof. Que bom. Então, vamos entrar lá na outra. Vou sair daqui, tá? Até mais.